Boa noite aos irmãos que estão em casa, aqueles que estão na transmissão. É um prazer ter você conosco e ter você fazendo parte deste culto. Seja muito bem-vindo. Abra sua Bíblia também comigo para o Salmo 77. Nós iremos ler do versículo 10 até o versículo 15. Salmo 77, de 10 a 15. Eu vou convidar o irmão Luiz que sente com Paulo, está logo atrás do irmão, e compartilhe a palavra de Deus com Paulo, para que ele também possa ser edificado com a leitura. Quantos acharam? Amém, meus irmãos? Salmo 77, de 10 a 15. Diz assim o salmista, ele diz: eu disse, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo, eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Amém, meus irmãos? Tu fizestes notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Amém? Você pode orar comigo? Baixa sua cabeça. Pai, nós estamos diante da Tua presença e com a Tua palavra aberta, e a Tua palavra é viva e eficaz, e nós queremos pregá-la nessa noite, na dependência do Teu Espírito Santo. Então, toque nos meus lábios, na minha mente, no meu coração. Domine a minha vida neste momento para entregar o recado do Senhor a cada coração aqui presente. Que da mesma forma o teu Espírito trabalhe, fale, convença, alimenta, ilumine a tua palavra ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs e de cada visitante nessa noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Do desespero à confiança. Do desespero à confiança. Eu creio que cada um de nós temos um salmo que nós gostamos de sempre ler, de meditar nele. E nós bem sabemos de que salmos, meus irmãos, são expressões da realidade da vida. Os salmos são expressões da realidade da vida. Então, por isso que com muita facilidade, quando você lê o salmo ou lê algum salmo, você acaba se encontrando naquele salmo. Você acaba se vendo naquele salmo. Você acaba percebendo de que aquilo que o salmista está relatando também está acontecendo ou também já aconteceu na sua vida. Não é isso? Então, por esta razão que os salmos, ele faz tanta diferença na minha vida e na sua vida quando nós lemos. Porque nós nos identificamos com aqueles que escreveram. Mas os salmos, eles não foram escritos para que nós viéssemos a apenas nos identificarmos com ele. Ele não foi escrito apenas para dizer, olha, eu me vejo aqui nesse salmo. Não. Os salmos foram escritos para renovar a nossa esperança. Os salmos estão na Bíblia para trazer fé, consolo, para, amados irmãos, trazer paz ao meu e ao seu coração.
Eles estão aqui para mostrar soluções, para indicar caminhos para nós, para abrir os nossos olhos para talvez algo que nós não estamos enxergando. Eles estão aqui também para fazer você lembrar do Senhor e te conduzir até a presença do Senhor, até Jesus. Eles estão aqui para isso, meu amado irmão. Este salmo que nós acabamos de ler, ele foi escrito por Asaf. Asaf, ele foi um chefe, um líder de louvor, um diretor de música do rei Davi. Asaf. E o que Asaf está relatando no Salmo 77? Ele está relatando aquilo que aconteceu com ele. O Salmo 77 é um retrospecto. É um retrospecto do tormento que Asaf passou. Ele está relatando aqui a provação que a sua fé foi submetida. E como ele passou por isso, e como ele lidou com essa provação. Então, o Salmo 77 é o testemunho de Asaf, é o seu testemunho. E meus amados irmãos, como é maravilhoso ouvir um testemunho. Testemunho é bênção. Infelizmente, nós paramos de testemunhar. E nós precisamos, como crente em Cristo, voltar a testemunhar. Precisamos voltar a testemunhar aquilo que Deus fez em nós, aquilo que Deus tem feito por nós, porque o testemunho, ele fortalece as vidas, um testemunho, ele edifica vidas, um testemunho, ele glorifica a Deus. Então nós precisamos voltar a testemunhar. Testemunhar, primeiramente, como eu já disse, aquilo que Deus fez em nós, a obra de salvação, a libertação, os perdão dos nossos pecados, a nova vida, o novo nascimento que obtemos. Precisamos testemunhar disso. Mas nós também precisamos testemunhar aquilo que Ele tem feito por nós. Será que Ele tem feito poucas coisas por nós? Ou muitas coisas? Muitas coisas. Nós precisamos voltar a testemunhar disso. Asaf, meus irmãos, ele testemunha aqui, ele abre o seu coração. Então, hoje à noite, eu quero que você também abra o seu coração. Abra o seu coração para ouvir o testemunho de Asaf. E esse testemunho vai ser bênção para a sua vida. Amém? Primeiramente, meus irmãos, Asaf, ele está lamentando a destruição de Jerusalém. Ele está lamentando quando Judá foi levado cativo. Judá se afastou de Deus. Judá abandonou a Deus. E eles sofreram as consequências da sua desobediência. Eles foram vencidos pelo inimigo. O reino babilônico invadiu. E naquela invasão houve muitos mortos, e muitos foram levados cativos para a Babilônia. Asaf, meus irmãos, possivelmente ele fez parte de um círculo de pessoas que ficou com Jeremias, o profeta Jeremias. Jeremias não foi levado de imediato, ou talvez nem foi levado para a Babilônia. Ele ficou para cuidar, para administrar, para falar do amor de Cristo a poucos que ficaram em Jerusalém. Possivelmente, Asaf ficou também com Jeremias. Mas o fato é de que houve um desastre em Judá. Houve um desastre. E Asaf, ao ver aquele problema sério, impactou a sua alma. Ao ver o seu povo tão destruído, ver Jerusalém daquela forma, impactou o interior de Asaf.
E ele lutava para entender aquilo que ele estava testemunhando. Toda aquela desolação que havia acontecido. Uma aparente rejeição do Senhor. E havia ali no coração daquele homem decepção, desespero e angústia dentro do seu ser, ao ver tudo aquilo que aconteceu. Já aconteceu isso com você? De ver uma situação tão difícil que você fica desolado, triste? Nós estávamos reunidos quase agora, às 18 horas, com os homens, e não sei como nós começamos o assunto da Covid. Estávamos testemunhando de casos que agora a gente começa a ouvir, de familiares, do que passaram, e a gente fica pensando, que desolação foi aquela, meus irmãos? Que tristeza no mundo todo, tantas vítimas, tantas mortes. Nós soubemos de um caso de uma amiga nossa lá de Itariri, que a irmã dela faleceu, e ela nem sabe aonde ela foi sepultada na época, sumiu o corpo, não sabe. Que desolação. E tudo aquilo naquela época trazia no nosso coração uma angústia, um desespero, uma dor muito grande. Asaf está passando por isso aqui. Ele está vendo a desolação de Judá, do seu povo. Vamos ver como Asaf ficou. Versículo 2, veja comigo. Veja o coração perplexo de Asaf, e ele diz aqui: no dia da minha angústia, ele está testemunhando disso, no dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite, e não cessava a minha alma, recusava ser consolada. Asaf diz que naqueles dias foram dias de angústia. Ele buscava o Senhor em oração, meus irmãos. Ele diz que ele passava as noites com as suas mãos levantadas, clamando, buscando ao Senhor. Mas ele diz algo interessante. Ele diz que a sua alma não aceitava consolo. A sua alma ficou inconsolável. A sua alma recusava o consolo do nosso Deus. Meus irmãos, quando nós passamos por alguns problemas que têm proporção gigantesca, é interessante, nós não conseguimos enxergar o bem. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar a solução, nós não conseguimos enxergar respostas, nós não conseguimos enxergar a mão de Deus. E nós entramos no desespero e a nossa alma recusa o consolo do Senhor. Nós não queremos ser consolados. Nós não queremos. Foi o caso de Asaf. Interessante que ele diz que quando ele lembrava de Deus, não trazia alegria no seu coração, trazia tristeza. O seu espírito gemia. Quando ele abria o seu coração diante de Deus, o seu espírito perdia as forças. E ele ficava desanimado. Olha o verso 3 diz: eu lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia o meu espírito. Ele diz que ele vai dizer que foram noites sem dormir, foram noites em claro, noites gastas em oração. Olha o verso 4: sustentaste os meus olhos acordados. Olha isso, meus irmãos. Estou perturbado que não posso falar. A sua aflição era tão profunda que ele não consegue expressar mais em palavras. Eu não consigo falar o que eu estou sentindo. Eu não consigo falar o que há dentro da minha alma, o que há dentro do meu ser. Sabe o que chama a atenção aqui, meus irmãos? Era que Asaf era um servo de Deus. Era que Asaf, ele era responsável para dirigir o louvor na casa de Deus.
Ele era responsável, ele era chefe dos músicos, ele ficava à frente dos cultos no palácio, no templo do rei Davi. Mas esse homem, que era um homem de Deus, agora ele não consegue encontrar consolo. Esse homem que era o homem de Deus, ele olha para dentro do seu coração e encontra um coração perplexo, um coração dolorido. Mas não é só isso. O texto bíblico vai dizer que o espírito dele estava perturbado. Você já ficou com o espírito perturbado? Sem paz no seu coração? Não encontra paz. E sabe o que aconteceu com Asaf? Vem algumas interrogações na sua cabeça. Versículo 6, nós vemos Asaf fazer algumas... versículo 6, ele começa, na verdade, ele vai começar a pensar nessas interrogações. Olha o que diz. De noite, mais uma vez, ele está falando do seu tempo de oração à noite. De noite, clamei à lembrança meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito esquadrinhou. Sabe, Asaf está dizendo aqui, à noite chamei à lembrança meu cântico. Olha que interessante, sabe por quê? É interessante que Asaf, ele não era somente alguém que estava à frente do louvor ou da música. Asaf, ele compunha. Se você for olhar aqui, perto do Salmo 77, se você for fazer uma pesquisa, você vai descobrir muitos salmos que foram compostos por esse homem. Ele diz que havia momento que ele não conseguia dormir e ele começava a meditar nas letras dos salmos, dos cânticos que ele havia composto. Letras essas que falam da grandiosidade de Deus, do poder de Deus, do caráter de Deus. Mas enquanto ele meditava nisso, a Bíblia diz que o seu espírito esquadrinhou. Esquadrinhou significa prescrutar. Prescrutar significa fazer perguntas. Ele começava a fazer perguntas, vinha interrogações na sua vida, interrogações essa que o deixava perplexo, Vitor, interrogações essa que o perturbava. Veja as interrogações que havia no coração de Asaf, versos 7 e 8, ele diz: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Perguntas que veio dentro do coração de Asaf. Meus irmãos, veja o estado que esse homem chegou. Angústia se apoderou do seu coração, perturbação, interrogação. O seu espírito desfalecia, desfalecido. Esse é o seu testemunho. Mas espera aí, pastor, será que o testemunho é só isso? Meus amados irmãos, o que é mais importante no testemunho? Sabe o que é mais importante no testemunho? É o toque de Deus. Amém? O mais importante no testemunho não é a história triste que você vai contar. Talvez em alguns cultos daqui para frente alguém se motive a falar, a testemunhar do que Deus tem feito. O testemunho, a história triste, a parte ruim faz parte do testemunho. Mas o que pega, o que é mais importante no seu testemunho, meu querido, é o toque do Senhor. Amém? É o sobrenatural. É a mão de Deus agindo. É Deus mudando realidades. É o Deus transformando. É o agir de Deus. É quando a chave vira. Oh, que coisa maravilhosa. Eu lembro que em 2021 nós tiramos umas férias em julho, acho que nem foi férias, nós fomos lá visitar minha mãe, e foi a primeira vez que eu tive problema no carro. Eu lembro que eu estava na casa da minha mãe, acordamos de manhã para fazer algumas compras, e eu bati a chave do carro.
A chave nem virou. O painel nem ligou, irmão Luiz. Uma vez que o painel não liga, motor de arranque não funciona e muito menos o motor. Falei, meu Deus, e agora? Aí meu irmão, olha, tem um japonês aqui em Juquiá que o homem é bom. É um eletricista. E como nós vamos fazer? Aí nós demos um tranco no carro. Não pode, mas fazer o quê? Demos um tranco no carro. Meus irmãos, nós levamos o carro nesse japonês. E o japonês, olha, você vai fazer isso, vai comprar isso, traga aqui para mim que eu dou um jeito. E foi o que nós fizemos, levamos tudo e levamos lá para o japonês, e o japonês mudou o miolo da chave, trocou uma chave que tem dentro daquela chave que eu nem conhecia, e de repente eu dei na partida. O painel liga, aí você ouve o barulhinho, né? Aí já está pronto para dar a partida, e dei na partida, motor de arranque funciona, e de repente o motor do carro volta a funcionar. Mas houve o virar da chave. Houve o virar da chave, e aquela chave fez com que tudo funcionasse. E na vida de Asaf houve um tempo que a chave virou, e tudo começou a fazer sentido na vida dele. Tudo começou a funcionar na vida de Asaf. Tudo começou a ter uma razão na vida dele. Talvez você já experimentou isso na sua vida, que você estava passando num tempo difícil, um tempo que você não sabia o que fazer, mas de repente a chave vira e você começa a entender, você começa a reconhecer a mão de Deus na sua vida. Ou então, talvez alguém aqui que está esperando esse dia. Talvez alguém aqui que está esperando esse dia da chave de Deus virar na sua vida. Talvez com problemas com seu filho, com seu esposo, com a sua família. Algum problema familiar que você está passando e você não vê a hora. Senhor, por favor, vira essa chave. Faça com que as coisas mudem. Faça com que as coisas, Senhor, transforme. Eu quero ver. Talvez você está esperando ansiosamente ou ansiosamente este dia. E aconteceu isso com Asaf. A chave virou, louvado seja Deus. E vai acontecer na sua vida, eu creio. Olha o que Asaf fez. Olhe para a segunda parte do testemunho desse homem. Primeiramente, o que fez a diferença? A perseverança de Asaf. Asaf perseverou no Senhor. E como Asaf perseverou? Ele perseverou em oração. Versículo 1, ele diz assim: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. É o testemunho dele, ele está dizendo que ele continuou clamando. Mas não só clamando, chegou um tempo que ele teve que suplicar, ele teve que levantar a sua voz de tal modo, de uma força muito grande, e Deus agiu. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, Asaf diz que Deus se inclinou para ele. Não que Deus não estava ouvindo Asaf nas noites, mas chegou o tempo de Deus agir. Chegou o tempo de Deus trabalhar. Chegou o tempo de Deus dar as respostas. Então a primeira lição que nós aprendemos é a perseverança. Persevere na sua vida de oração. Não desanime dos seus filhos, não desanime do seu esposo, da sua esposa. Não desanime, porque vai chegar um dia que Deus vai se inclinar e vai ouvir a sua oração. Quantos creem? Louvado seja o Senhor. Ele vai ouvir. E como Deus fez isso? Deus foi trabalhar no coração de Asaf. Versículo 10. É o texto que nós lemos. E eu disse, isto é enfermidade minha. Vamos parar aí. Meus irmãos, Deus abriu o coração de Asaf e fez ele reconhecer. Fez ele ver algo extraordinário. De que quem havia mudado não era Deus. Deus é imutável. Quem pode dizer amém? Porque ele diz, porque eu, o Senhor, não mudo.
Mas Asaf, diante daquela situação, diante daquele problema, o que aconteceu com o seu interior? Ele se tornou fraco, ele adoeceu, ele se entristeceu. E normalmente isso acontece conosco. Nós ficamos fracos, nós adoecemos diante das lutas e das provações. E nós não temos forças. E Deus tem que nos fazer reconhecer isso, como Ele fez com Asaf. Asaf disse: isso é enfermidade minha. Eu creio que a partir daqui, Asaf começou a lembrar das palavras do Senhor. Eu creio que a partir daqui, Asaf começou a lembrar das palavras dos profetas como Jeremias e Isaías, que eram contemporâneos com ele. E a sua primeira pergunta foi: acaso o Senhor nos abandonou para sempre? Talvez ele lembrou de Lamentações 3,31, veja o que Jeremias diz lá. Lamentações 3:31 a 33. A primeira pergunta de Asaf foi: acaso nos abandonou para sempre? E Lamentações 3:31 a 33 diz: pois o Senhor não rejeitará para sempre. Amém, meus irmãos? Pois ainda que entristeça alguém, Ele usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Olha o verso 33. Porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Sabe que esse versículo está falando? Que Deus não tem prazer em afligir as pessoas, nem causar tristeza nas pessoas. Ele está dizendo que o Senhor não rejeita para sempre, e Asaf lembrou disso. A segunda pergunta de Asaf foi: voltará o Senhor a demonstrar favor para nós? Talvez ele lembrou do Salmo 3,5 que diz: pois a sua ira dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A sua terceira pergunta, ele diz: o amor fiel de Deus e cuidadoso de Deus, será que desapareceu? Será que Deus deixou de amar a nossa nação, o nosso povo? Será que Deus deixou de amar você? Talvez ele lembrou de Jeremias 31:3, que diz: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também amável benignidade eu te atraí. O amor de Deus é um amor eterno, Ele nunca vai deixar de te amar. Amém? A sua quarta pergunta foi: esqueceu-se o Senhor de ter misericórdia de nós? Talvez ele lembrou de Lamentações 3:24, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ele lembrou de que o Senhor continua um Deus misericordioso, o Senhor continua tendo misericórdia de nós. Mas como Asaf descobriu isso, irmãos? Ele descobriu isso porque ele perseverou. Então persevera, querido. Persevera em oração, porque a perseverança ela traz em nós um coração alegre e um espírito vivificado para a glória do Senhor. Amém? Eu quero concluir dizendo que Asaf retornou a ter esperança. Talvez você esteja passando por algo e a sua esperança está desvairindo, mas o Senhor renovou a esperança de Asaf e a fé em Deus. Ele recorda das maravilhas do Senhor. E quando nós recordamos das maravilhas do Senhor, irmãos, a esperança toma conta do nosso coração. Ele começa a recordar dos feitos do Senhor do passado. E eu digo para os irmãos, meus irmãos, os feitos do Senhor do passado devem ser conhecidos por nós. Porque o que vai fazer diferença na sua vida na hora das lutas são os feitos do Senhor do passado.
É o fato de você lembrar do Deus grandioso que Ele é, o que Ele fez no passado. Mas os fatos do Senhor do passado não somente precisam ser conhecidos, eles precisam ser contados. Eles precisam ser lembrados. Olha o versículo 10, o que Asaf diz, volta a sua Bíblia lá, ele vai dizer: e eu disse, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo, eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Eu vou me lembrar daquilo que Deus fez com Israel, como eles abriu o mar vermelho, como Ele cuidou do seu povo. Eu vou me lembrar disso. Traga à memória, meu irmão, aquilo que te pode trazer esperança. Lembre dos feitos do Senhor. Alguém já disse uma frase que quando estamos em trevas, não devemos jamais esquecer daquilo que Deus nos disse na luz. Quando estamos em treva, não esqueça daquilo que Deus um dia disse para você quando você estava na luz. Não esqueça. Ele lembrou da destra do Altíssimo. Ele lembrou do cuidado do Senhor. E ainda, ele compõe um hino de louvor a Deus. Versículo 13 até o versículo 20. É um hino de louvor a Deus feito por Asaf. Ele irrompe em louvor. Vamos ver o início desse cântico lindo, verso 13 a 15. Ele diz, vamos ler todos juntos? O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que me fazes maravilhas. Tu fizestes notório a tua força entre os povos. Com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Louvado seja Deus. Ele canta sobre a grandiosidade, sobre a onipotência, sobre como o seu Deus não há outro igual. Como Deus que você serve, não há outro igual. Amém? Amém ou não amém? Amém. Mas ele termina o seu cântico, verso 19 e 20, diz: o teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. É aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção. Asaf diz que os caminhos do Senhor, ou os passos do Senhor, não são conhecidos. Meus amados irmãos, muitas vezes nós passamos por situações e nos perguntamos, por que isso? Não é verdade? Senhor, por que eu? Por que eu, Senhor? Por que isso? Por que o Senhor me permitiu passar por isso? Asaf está dizendo que os caminhos, os passos do Senhor não são conhecidos. O Senhor tem caminhos, tem passos que nós não conhecemos. Ele conduz as nossas vidas por caminhos que nós não conhecemos. Mas há algo grande neste caminho. Esse caminho nos conduz ao extraordinário. Esse caminho é o caminho de milagres. Este caminho é caminho de graça, de transformação, de poder de Deus. Então, se você está dentro de um caminho que você não está entendendo, não se esqueça disso. Este é o caminho que o Senhor está conduzindo. E este é o caminho do extraordinário. Porque esse Deus, Ele é digno de confiança. Confie nele, confie no que Ele está fazendo, a maneira como Ele está conduzindo. Asaf termina o salmo falando do pastoreio do Senhor com Israel. Veja o versículo 20. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e Arão. Louvado seja Deus. Ele está dizendo, Senhor, o Senhor continua sendo o pastor de Israel. O Senhor continua sendo o pastor de Judá. Por mais que eu não entenda de toda essa desolação, mas o Senhor, como pastor, Ele
continua cuidando do seu povo. Por mais que você não entenda, lembre-se disso. Você tem sob a sua vida o sumo pastor que está cuidando de você. Ele foi pastor, ele conduziu aquela multidão de israelita pelas mãos desses homens, mas quem estava acima deles era o Senhor. Amém? Como Asaf, meus irmãos, quando nós olhamos para as circunstâncias, ou quando nós nos concentramos nelas, ou em nós mesmos, muitas vezes nós não encontramos esperança. Mas quando pela fé olhamos para o Senhor, Ele transforma o desespero em confiança. Amém? Queridos, as circunstâncias talvez elas possam não se alterar. Há circunstâncias que se alteram, há circunstâncias que Deus realiza, há circunstâncias que Deus realiza o milagre, que aquilo passa, que Ele faz o milagre, que Ele resolve. Ah, sim, Deus pode. Mas deixa eu te dizer algo, deixa eu te conscientizar de algo. Porque há circunstâncias que não só se alteram, mas mesmo assim, nós somos transformados. Asaf foi transformado. A situação de Judá continuou a mesma. Eles ficaram no cativeiro dos anjos durante 70 anos. O problema não se resolveu. Mas o que aconteceu com Asaf? Ele saiu das sombras para a comunhão com o Senhor. Ele saiu daquele estado de desespero para se relacionar com Deus, para ver Deus de uma forma diferente. Amém? Como tudo começou? Pela sua perseverança. E quando Asaf olhou para trás, ele olhou para trás. E quando ele olhou para trás, ele encontrou graça e poder do Senhor. E hoje à noite eu quero terminar essa mensagem também te convidando a olhar para trás. Eu quero te convidar a olhar para a cruz de Jesus Cristo. Porque é na cruz de Jesus Cristo que você vai encontrar graça e poder para a sua vida. É na cruz de Jesus Cristo que você vai encontrar o consolo da sua alma. É na cruz de Jesus Cristo que você vai ser fortalecido, sustentado, renovado e salvo. Olhe para a cruz hoje à noite. Que Deus te abençoe.